Pessoal, então, dando continuidade aqui aos nossos estudos das questões da OAB, nós vamos resolver a última questão relativa ao exame número 30, que foi aplicado em 2019, o último concurso de 2019, tá? Nós vamos abordar essa questão aqui, ela vai tratar de dois temas importantes. O primeiro tema que nós vamos debruçar aqui, obrigação tributária acessória. Segundo, retroatividade da legislação tributária. Então, nós vamos falar de obrigação tributária acessória e vamos falar de irretroatividade e retroatividade, porque a lei penal, embora o princípio seja de irretroatividade, haverá casos em que nós podemos falar em retroatividade da legislação penal, ou aplicação de uma lei penal, de uma lei tributária, para uns fatos geradores em momentos distintos e aplicação da legislação tributária para o lançamento. E aí, então, nós vamos fazer essa diferenciação do que é retroatividade tributária, o que é irretroatividade tributária. Quando a gente fala em aplicação da lei tributária no tempo para o lançamento e para o fato gerador, que vão ser momentos distintos no direito tributário. Tudo bem? Podendo, inclusive, ser simultâneo, que nós vamos ver também na questão. A questão que a gente vai resolver, então, é a seguinte: a sociedade empresária ABC LTDA foi autuada pelo fisco do Estado Z apenas pelo descumprimento de uma determinada obrigação tributária acessória, referente à fiscalização do ICMS prevista em lei estadual, mas sem deixar de recolher o tributo devido. Ou seja, a empresa ABC, ela descumpriu uma obrigação tributária acessória, mas não deixou de recolher o tributo devido. Inconformada, realiza a impugnação administrativa por meio do auto de infração. Então, ela impugnou o auto de infração. Antes que sobreviesse a decisão administrativa da impugnação, ou seja, antes que essa decisão administrativa se transitasse em julgado e não fosse mais possível discuti-la, outra lei estadual extingue a previsão da obrigação acessória que havia sido descumprida. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Então, nós vamos ter 4 opções e nós vamos entender essas 4 opções de resposta para depois fazer o estudo de forma mais aprofundada. A lei estadual não é instrumento normativo hábil para extinguir a previsão de obrigação tributária acessória referente a ICMS, porque seria uma lei de caráter nacional desse tributo. Então, nós vamos ver isso aqui também. O julgamento administrativo, nesse caso, deverá levar em consideração apenas a legislação tributária vigente na época do fato gerador. Então, o que está falando a alternativa B? A alternativa B, ela está tratando do seguinte: ela está falando que a lei tributária que regula obrigação acessória não retroage para beneficiar. Então, aplica-se a legislação tributária vigente na época do fato gerador. Não é possível a extinção dos efeitos da infração a essa obrigação tributária acessória após a lavratura do respectivo auto de infração. Então, o que está falando aqui? Olha, ela poderia até retroagir, mas se fosse feita antes da lavratura do respectivo auto de infração. E a superveniência da extinção da previsão dessa obrigação acessória, desde que não tenha havido fraude nem ausência de pagamento de tributo, constitui hipótese de aplicação da legislação tributária a ato pretérito. Então, a alternativa B está nos falando o seguinte: é possível haver a extinção da obrigação acessória tributária, desde que não tenha havido fraude nem ausência de pagamento de tributo, o que constituiria, nesse caso, a aplicação da legislação tributária ao ato pretérito. Então, vamos lá. Eu sempre falo que a gente tem que compreender o problema da questão, né, para a gente poder até encontrar a informação mais adequada para a solução do problema. A sociedade empresária ABC foi autuada só pelo descumprimento da obrigação tributária acessória.
referente à fiscalização de ICMS prevista em lei estadual, mas recolheu o tributo devido, não há discussão sobre isso. E aí, ela impugnou administrativamente o auto de infração, e antes da decisão da impugnação, veio outra lei estadual e extinguiu a previsão da obrigação acessória que havia sido descumprida. Qual o conteúdo, então, dessa questão? Obrigação acessória e retroatividade da lei tributária. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui para a gente pensar um pouco. O que é a obrigação tributária? O objeto da obrigação tributária é a prestação de cunho pecuniário ou não pecuniário a que se submete o sujeito passivo diante da realização do fato gerador. Então, vamos lá. Olha só. Obrigação tributária é uma prestação de cunho pecuniário ou não. Ou seja, envolve ou pagar, ou envolve também fazer ou abster de fazer, que é aquele conceito da obrigação civil normal. Qual que é o conceito da obrigação civil? Uma prestação de dar, ou fazer, ou não fazer. Não é isso que a gente vê lá no direito civil? Aqui também nós estamos falando desse mesmo conceito. Uma obrigação de cunho pecuniário ou não, seja fazer ou não fazer, que o sujeito passivo vai ter que se realizar diante do fato gerador, ou diante da sua condição como contribuinte, tá? Mesmo que ele não tenha que pagar o tributo. Por exemplo, no caso de uma isenção. O objeto poderá se materializar na chamada obrigação principal, se ela for uma obrigação pecuniária indicadora de uma obrigação de dar, e está prevista no parágrafo 1º do artigo 113 do CTN. Por outro lado, o objeto poderá se materializar na intitulada obrigação acessória, se ela for instrumental, não pecuniária, indicadora de obrigação de fazer ou de não fazer. E aí está prevista no parágrafo 2º do artigo 113 do CTN. O que eu sugiro para quem está acompanhando nossas aulas todas as segundas? Imprimir ou comprar um código tributário, tá? Comprar um código tributário, faz aí a seleção dos artigos constitucionais e imprime, para ir anotando. Anotar no código tributário o que a gente já viu, o que você já estudou, por quê? Depois você vai ver o tanto de artigo do Código Tributário que nós já repassamos ao longo desses encontros que a gente está fazendo aqui. E aí, vai ver o tanto de coisa que já sabe. Então, eu tenho duas obrigações tributárias. A primeira obrigação que eu tenho é a que a gente pode falar que é a obrigação natural do direito tributário, que é de pagar o tributo. Afinal, o direito tributário existe para poder cobrar tributos. Então, a primeira obrigação que a gente vai ter é a obrigação principal. Sempre, e aí foquem bem nisso, pessoal, sempre a obrigação tributária vai se revestir, ela vai se revestir naturalmente, a principal, de pagamento de dinheiro, ou aquilo que lhe é correspondente, por exemplo, como a dação em pagamento. Agora, veja só, então, para a gente pensar, a obrigação acessória, ela é uma obrigação instrumental. Então, por exemplo, fazer a declaração do imposto de renda, emitir a nota fiscal, informar o livro de caixa que a empresa tem, para aqueles casos do ITR, declarar, aqueles casos que tem imposto de renda, imposto de propriedade territorial urbana, declarar a construção, averbar o imóvel. Então, tudo isso é o que configura as chamadas obrigações acessórias. Se você descumpre uma obrigação acessória, naturalmente, isso vai gerar uma punição. Aquele que descumpre a obrigação acessória pode ser punido pelo descumprimento da obrigação acessória. Se você descumpre a obrigação acessória, o descumprimento dela
vai te gerar uma penalidade. E que penalidade é essa? Em regra, a penalidade tributária é a multa. Porque há aqueles outros efeitos, né? Por exemplo, a não emissão de certidão negativa de débito e etc. Mas a consequência do não cumprimento de uma obrigação acessória é uma penalidade pecuniária. Quando se encerra no processo administrativo essa obrigação pecuniária, ou quando não há impugnação a essa obrigação pecuniária, a obrigação acessória, o não cumprimento da obrigação acessória que gera a multa que se consolidou no tempo, ela se torna uma obrigação principal. Olha só, a multa dada pelo descumprimento da obrigação acessória, ela se torna obrigação principal. E isso vai ser muito importante para a gente entender o momento que a legislação tributária, a respeito das obrigações acessórias, pode retroagir no tempo, tá? Então, vamos lá. A obrigação principal, então, é a prestação que representa o ato de pagar tributo ou multa. A obrigação acessória é a prestação positiva ou negativa que se desdobra em atos de fazer ou de não fazer, sem caráter de patrimonialidade e dotado do viés de instrumentalidade. Ou seja, nós já falamos aqui, é o que vai dar ensejo, vai dar continuidade à ação principal, né? A obrigação acessória, ela vai ser lateral à obrigação tributária. Então, vamos ver aqui, efeitos desonerativos e as obrigações acessórias. De curiosidade, né? A guisa de curiosidade. Os efeitos desonerativos da isenção e da anistia atingem a obrigação tributária principal, mas mantendo-se incólumes os deveres instrumentais do contribuinte, ou seja, as chamadas obrigações tributárias acessórias. Olha que interessante. O fato de ter uma isenção ou uma anistia, que são hipóteses de exclusão do débito tributário, mantém a obrigação acessória do contribuinte. Então, por exemplo, eu produzo um produto, ou eu vendo um produto que ele é isento. Eu não estou desonerado de emitir a nota fiscal. A nota fiscal continua obrigatória. Por quê? A obrigação acessória não é sempre necessária para configurar o dever de pagar o tributo, mas a obrigação acessória, muitas vezes, vai ser exigida para se configurar o dever de não pagar o tributo, ou não dever de pagar tributo. Assim, o contribuinte isento, por exemplo, continuará obrigado às prestações positivas ou negativas que não correspondam ao pagamento do tributo. Então, o fato de haver uma desoneração tributária não desonera a obrigação acessória. E aí, está aí a redação do Código Tributário Nacional no artigo 113, que é o artigo que fala sobre obrigação principal e obrigação acessória, ou seja, de obrigação tributária. Beleza, esse aqui é um recorte. Qual a diferença de obrigação tributária e obrigação principal? Falamos disso. Agora vamos falar do tempo da lei tributária. Qual é o tempo da lei tributária? Porque o tempo, e isso é interessante, porque isso envolve questões, inclusive filosóficas. Qual que é o tempo do direito? Ele não é o tempo presente. O direito, ele lida com as várias dimensões do tempo, passado, o presente e o futuro. Então, essa dimensão do tempo, que ela é complexa, a legislação tributária também vai trabalhar, e o direito vai trabalhar sempre com essa ideia do tempo. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha iniciado
mas não esteja completo nos termos do artigo 116. Então, vamos ver aqui. A legislação tributária, ela aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros. Então, uma vez aprovada uma legislação tributária, ela vai, em regra, ser aplicada aos fatos geradores futuros. E aos pendentes. O que são esses pendentes? São aqueles fatos que começaram antes, mas ainda não se completaram. Eles são fatos que se configuram por vários dias. Então, por exemplo, a importação. Quando eu importo um bem, ele não é importado de maneira imediata. Eu tenho um processo de importação que vai se configurar até o desembaraço aduaneiro no porto brasileiro. Então, desde a compra até o desembaraço aduaneiro, eu tenho um processo. Quando que vai se configurar a legislação tributária? No momento do desembaraço. Ou seja, aquele fato gerador está pendente. E se ele está pendente, ele vai se completar e aí vai ser aplicado a legislação do tempo. Vamos lá. Vamos ver o princípio da irretroatividade tributária. O princípio da irretroatividade tributária impõe que a lei deve abranger fatos geradores posteriores à sua edição. Então, primeira regra aqui. Gente, é a mesma regra lá do direito criminal. A lei só abrange fatos geradores posteriores à sua edição. Ela não vai atrás de fatos que se concretizaram no passado. Isso é fácil da gente entender. Por que eu estou falando do direito criminal? Porque, naturalmente, nós vamos adotar os mesmos princípios do direito criminal, vários dos princípios do direito criminal, para dentro do direito tributário a respeito de irretroatividade. Não deve a lei, desse modo, retroceder com a finalidade de abarcar situações pretéritas, sob pena de se verificar uma retroatividade. Será aplicada, portanto, a lei vigente no momento do fato gerador. Exemplo aqui para a gente visualizar isso. Vamos imaginar que ocorra a morte. Vocês lembram que a gente falou já num outro vídeo, numa outra aula nossa, que o ITCMD aplica-se ao ITCMD a lei do momento da morte. Então, se passou 20 anos e eu vou fazer agora o inventário, eu tenho que verificar qual era a lei, qual era a alíquota do momento da morte. Porque a lei vigente no momento do fato gerador, e não nos momentos em que eu formalizei o fato gerador. O artigo 144 do CTN dá amparo à premissa da irretroatividade tributária, também com respaldo constitucional no artigo 150, inciso 3º-A da Constituição. O lançamento atesta a ocorrência do fato gerador. Então, vamos pensar aqui, quando a gente falou do lançamento, o lançamento tributário é um ato administrativo vinculado. O lançamento tributário, ele é o ato administrativo que atesta que o fato gerador aconteceu. Ele atesta que aquele fato gerador teve existência. E ele materializa aquele fato gerador. O momento que ele ocorreu, como que ele ocorreu, o valor que ele ocorreu, quem que é o responsável. Então, o lançamento é a hora que eu materializo o fato gerador, do ponto de vista jurídico. Qual vai ser a lei? A lei é do tempo do lançamento ou do fato gerador? A lei é do fato gerador. Então, o lançamento, ele tem uma feição declaratória, não constitutiva. O fato gerador, o lançamento administrativo do fato gerador, ele tem efeito declaratório. E aí o efeito dele é ex tunc, ou seja, para o passado. Então,
vai ser atestar a lei que vai ser aplicada no passado. A lei a ser aplicada o fato gerador, a lei que estava em vigência no passado, tá? Quando eu falo que um ato administrativo, um ato judicial é declaratório, ele retroage. O ato judicial ou ato administrativo constitutivo, ele é do presente, é do momento da lei, tá? Sempre façam, aqueles que estão anotando aí, façam uma setinha assim, ato administrativo ou ato judicial declaratório. Ele é para o passado. Ato judicial ou ato administrativo constitutivo, ou seja, que constitui direito, é a lei do presente. Então, vamos seguir aí. Mais uma vez, se vocês tiverem dúvida, vai falando aí no chat, que a gente vai acompanhando aí para vocês. Então, o artigo 144 do CTN vai falar exatamente isso aqui que eu falei para vocês. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Aplica-se, agora vamos lá, aplica-se ao lançamento a legislação que posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas ou outorgadas ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, nesse último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Vamos lá. O que o parágrafo 1º do artigo 144 fala? Olha, vamos lá. Artigo 144. O lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei, então, vigente. Então, é o seguinte, o fato gerador da obrigação, ele vai ser aplicado à lei do momento em que ele ocorreu, ainda que posteriormente se modifique ou revogue. Agora, veja o que o parágrafo 1º está falando. Para o lançamento, eu posso aplicar a legislação. Então, o parágrafo 3º tem 3 consequências. Para o lançamento, eu não estou falando do fato gerador, estou falando do lançamento. Eu aplico a legislação posterior à ocorrência do fato, que instituiu novos critérios de apuração ou processo de fiscalização, ampliando os poderes de investigação da autoridade administrativa. Então, primeiro, se a fiscalização passa a ter mais poder depois do fato gerador, aquela legislação é aplicada para se configurar o fato gerador. Então, por exemplo, a legislação permitiu agora que você exija novos livros fiscais, permitiu que você acesse a conta bancária, permitiu que você faça outros atos investigatórios. Ótimo. Nós estamos, então, falando que a lei posterior se aplica a isso. Olha só, o fato gerador, a constituição do fato gerador continua com a lei da época do fato gerador. Agora, a fiscalização do fato gerador aplica-se à lei do momento do lançamento, tá? Segunda consequência dessa lei, outorga crédito maiores garantias ou privilégios. Então, a lei que outorga ao crédito maiores garantias ou privilégios, ela também se aplica ao momento que está sendo feito o lançamento. Então, a lei posterior aplica-se ao crédito se dá a ele mais garantias ou privilégios. Isso significa o seguinte, vamos lá. Lá no processo civil, no processo de execução, o crédito tributário, ele vem depois do crédito trabalhista. Se a lei posterior inverte isso, então aplica-se a lei posterior. E terceira consequência, aí, nesse caso, não pode atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Então, é o seguinte, a lei posterior, que cria mais garantias e privilégios, e que aumenta o poder fiscalizatório, ela não retroage para aumentar a responsabilidade tributária. Então, o sócio não era responsável, agora é. Tá, agora, então, é para aqueles atos que foram cometidos posteriormente. Tá bom?
O disposto nesse artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido. Vamos lá. O que é lançados por períodos certos? O que são impostos lançados por períodos certos? Aqueles que puderem, anotem aí. Impostos lançados por períodos certos. Impostos lançados por períodos certos. O que são esses impostos? Eles são impostos que nós temos uma ficção jurídica. IPTU, IPVA, ITR, exemplo, são esses. Propriedade territorial urbana. Quando é que acontece a propriedade territorial urbana? Eu tenho propriedade territorial urbana enquanto eu tiver a certidão. Eu tenho a propriedade do veículo automotor enquanto eu tiver o veículo automotor. Eu tenho a propriedade territorial rural enquanto eu tiver a propriedade territorial rural. Então, o que a lei faz? A lei cria uma ficção jurídica. No caso do IPVA e do IPTU, em Minas Gerais, no caso do IPVA em Minas Gerais e do caso do IPTU, por exemplo, em Governador Valadares, quando é feito o lançamento do IPTU e do IPVA? No dia 1º de janeiro. No dia 1º de janeiro. Então, no dia 1º de janeiro, acontece o lançamento. É uma ficção, porque a propriedade já existia, ela existe enquanto te perdurar a propriedade. Agora, como eu não tenho como ficar fazendo cálculo de todos os dias e todos os dias ficar fazendo o lançamento, eu faço, então, pelo princípio da anualidade, eu estipulo o período de um ano e eu faço o lançamento anualmente no dia 1º do ano. No ITR, por exemplo, salvo engano, é no dia, da propriedade também do dia 1º de janeiro. Eu vou até conferir isso para o nosso próximo encontro. Mas esse disposto, então, no artigo não vai se aplicar aos impostos lançados por períodos certos de tempo. Agora, desde que a lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido. Porque aí, nesses casos, se ainda não aconteceu o período certo, vai aplicar a lei da época do período certo. Vai aplicar a lei do período certo. Então, é uma questão aqui meramente de garantia. Ela nem precisava ser falada aqui no parágrafo 2º. Então, vamos lá. Artigo 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, se no caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Olha o que é o lançamento administrativo, então. É um procedimento administrativo que eu vou verificar a ocorrência do fato gerador, a obrigação correspondente, a matéria tributável, vou calcular o valor do tributo, vou identificar o sujeito passivo e, se for o caso, eu ainda vou propor uma aplicação de pena cabível. Porque é o seguinte, eu devo lá o ICMS. O que vai ter que ser feito? Vai ter que ser feito um conjunto de declarações em que a autoridade tributária seja possível virar e falar assim, essa venda, ela é tributável, se ela é tributável, paga esse tributo, se ela paga esse tributo, paga tantos reais de tributo, e quem tem que pagar é o fulano de tal. É um papelzinho mesmo. Quando você pega o IPTU, quando você recebe o IPTU na sua casa, você vai ver lá, não pode ser só uma carta de cobrança, não. O IPTU ele tem que ir com os dados. Depois vocês tenham curiosidade de olhar a taxa de lixo ou a guia de IPTU para vocês verem. Vai vir lá qual é o fato gerador, quem é o responsável tributário, qual o valor que ele tem que pagar, qual a área tributável, qual a área não tributável. Por quê? É a forma de lançar. Aquilo que você recebe é a cobrança com o lançamento do tributo. Com o lançamento do tributo. Então, vamos lá.
lei sobre obrigação acessória. Toda lei nova que regula formalidades ou aspectos formais da cobrança do tributo, ou seja, sendo inábil a alterar, criar ou extinguir direitos materiais, como definição de sujeito passivo e hipótese de incidência, valor da dívida, deverá ser aplicada retroativamente. Então, olha só, se a lei instituiu novas formalidades para cobrança de um tributo, se ela não vai criar, não vai alterar e não vai extinguir direito material, como definição de sujeito passivo, hipótese de incidência, valor da dívida, ela retroage. Olha que interessante aqui, gente. A lei tributária, ela não retroage para alterar, criar ou extinguir tributo. Mas ela retroage para poder mudar as formalidades. As formalidades. Então, nessa esteira, os aspectos formais ou procedimentais que cercam o lançamento não influem decisivamente a ponto de afastar a lei vigente na época do lançamento, como se pode notar do artigo 144, parágrafo 1º do CTN. Então, vamos ver agora, então, as hipóteses de retroação legal. São hipóteses de retroação da norma com utilização da lei vigente à época do lançamento. A. Leis que instituam novos critérios de apuração ou processo de fiscalização. Ela retroage, então. Olha só, gente. Vamos lá. Anotem aí. Façam o seguinte. Façam uma linha no tempo. Façam uma linha de tempo. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para a turma que está no Google Meet. Eu quero... Tentem fazer o seguinte aí. Faça uma linha e coloca assim, fato gerador, lá no início. E coloca logo depois, num ponto maior, lançamento. Aí, lá onde está o fato gerador, deixa eu ver se eu faço aqui melhor. Vou fazer uma coisa aqui, peraí. Isso aqui é muito importante para a gente trabalhar essa questão da retroação. Vou inserir um novo slide aqui para a turma que está no Google Meet, porque a turma que está em outros canais que a gente está comunicando vai ter que entrar no Google Meet para ver. Tá? Eu quero pegar aqui. Aí vocês façam assim, ó. Fato gerador. Aí, lançamento. A lei que vai ser aplicada no fato gerador, olha só, a lei que vai ser aplicada no fato gerador vai ser a lei do momento do fato gerador. A lei que vai ser aplicada ao lançamento é a lei que vai ser vigente na época do lançamento, até que se constitua o crédito tributário definitivamente do ponto de vista administrativo. Então, há dois momentos. As obrigações acessórias, vejam bem, as obrigações acessórias, elas estão no elemento do lançamento. O fato gerador é a lei, a gente vai estar falando da lei específica material que cria o tributo. Então, vamos lá, vou voltar aqui com vocês. Então, a legislação que institua novos critérios de apuração ou processo de fiscalização, ela retroage. Ou seja, eu aplico ao lançamento, ela retroage no sentido, né, que
na verdade, o lançamento vai ser aplicado à lei do momento dele. Então, não interessa se você fez o fato gerador lá atrás, há muito tempo. Vamos pegar o caso do imposto de causa-mortes. A pessoa morreu em 2000. Você vai fazer o lançamento do tributo agora, a declaração do tributo agora, você vai utilizar a lei de agora. A legislação que amplia os poderes de investigação das autoridades administrativas. Ótimo. E a legislação que outorgue ao crédito maiores privilégios ou garantias, salvo no caso de atribuição de responsabilidade tributária a terceiros. Então, esse é o panorama das hipóteses de retroação legal tributária. Agora, vamos lá. Impostos lançados por período certo. Nós falamos aqui, né? Quais são os impostos lançados por período certos? O disposto no artigo 144, parágrafo 2º do CTN, da mesma maneira que o parágrafo que o antecede, afasta a aplicação do caput do disposto em análise, ou seja, o próprio princípio da irretroatividade tributária. Refere-se a situações adstritas ao tributos lançados por período certo de tempos, ou com fatos geradores periódicos, como IPTU, IPVA e ITR. Nesses tributos, a lei pode, valendo-se de ficção jurídica, definir um momento específico de acontecimento do fato gerador. Nesse momento, então, valendo-se da ficção jurídica, definir um momento específico do acontecimento do fato gerador. Dessa forma, a legislação aplicável será aquela vigente na data pré-determinada, não respeitada a premissa da lei do momento do fato gerador. Então, a legislação aplicável será aquela vigente na data pré-determinada, não respeitada a premissa da lei do momento do fato gerador. Por quê? O fato gerador, nesses casos, são contínuos. Eles são contínuos. Eu falei aqui da propriedade. A pessoa vai estar com a propriedade o tempo inteiro. Quando é que ela tem a propriedade? Ele é um fato contínuo. Então, no IPTU, no IPVA e no ITR, é o do momento da lei do lançamento, porque o lançamento se confunde, nesses casos, com o próprio fato gerador. Tá? É uma ficção jurídica. O direito vira e fala assim, como é muito complicado definir quando é que está acontecendo a propriedade, o que nós vamos fazer? No dia 1º de janeiro, ocorre o fato gerador. Ocorre o fato gerador. Então, o que vai acontecer? Para esses casos, eu não estou falando de retroatividade de lei, eu estou falando da lei do momento do lançamento. Eu acho que agora ficou mais claro, até para vocês entenderem essa ideia do tributo lançado por período certo de tempo, ou com fato gerador periódico. Nesses casos, não é igual a renda. A renda, como é que é a renda? A renda eu analiso todos os dias durante um ano. Aí, uma vez no ano, eu faço um ajuste de renda. Olha só, não chama declaração anual de ajuste de renda? É isso que chama. Se você pegar lá e dar um Google aí, vai ver. É declaração de ajuste. Por quê? Nesse momento, nós vamos fazer um ajuste sobre tudo que você ganhou ao longo do ano. E aí eu vou considerar todos os dias. Então, se você ganhar 30 mil no mês e não ganhar mais nada durante o restante do ano, eu vou diluir essa renda ao longo do ano. Eu não vou cobrar o tributo como se você tivesse ganhado 30 mil reais. Eu vou cobrar como se você tivesse ganhado 30 mil reais em 12 meses. Então, eu faço um ajuste. O fato gerador aconteceu no passado. A declaração é só a obrigação acessória. No caso dos tributos por período certo de tempo, eu tenho uma ficção jurídica em que o lançamento é o próprio fato gerador. Então, nesses tributos, a lei pode, valendo-se da ficção jurídica, definir um momento específico de acontecimento do fato gerador. Dessa forma, a legislação aplicável será aquela vigente na data pré-determinada, não respeitando a premissa da lei do momento do fato gerador. E aí, a gente pega aqui, então, para a gente entender melhor, né? Quando a gente fala assim, o disposto nesse artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera
ocorrido. Agora, se a lei municipal ou a lei estadual não fixou, então vai ter que analisar dia a dia. Mas as leis fixam, pessoal, porque ela já tem essa experiência, tá? Se a lei não tiver fixado a data certa, então eu tenho que fazer um ajuste todo ano para poder configurar o fato gerador. Aí eu vou ter que olhar o seguinte: IPTU no dia 1º de outubro, IPTU no dia 2 de outubro, IPTU, a lei do IPTU no dia 1º, a lei do IPTU no dia 2, a lei do IPTU no dia 3, a lei do IPTU no dia 4, a lei do IPTU no dia 5 e por aí adiante. Agora, se ela fixar a data, acabou, encerrou. É aquela data, é lançamento e fato gerador ao mesmo tempo. Tá bom? Então, vamos ver aí as exceções ao princípio da irretroatividade. O artigo 108 do CTN traz as exceções ao dispositivo. Então, vamos lá, 106 do CTN. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, em qualquer caso que seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Olha só, lei interpretativa. O que é uma lei interpretativa? Vamos imaginar o seguinte, que haja uma lei falando assim, cobra-se imposto sobre propriedade territorial urbana dos lotes da área do bairro Palmares. Beleza. Aí vem uma lei posterior que vai definir, alguém vem assim, gente, mas onde é esse bairro Palmares? Aí vem uma lei posterior e fala, o bairro Palmares compreende a seguinte designação territorial, tantas latitudes ao norte, ao leste, ao oeste. Bem, a lei que vem interpretar outra lei, por exemplo, que vai definir o que é família. Se ela é meramente interpretativa, ela não vem criar novos direitos, ou ela não vem interpretar penalidades, ela retroage. Tá? Há um grande desafio, e aí isso serve para TCC, isso serve para pesquisa de dissertação, como que uma lei é interpretativa e não cria novos direitos. Esse é o grande dilema da lei interpretativa. Por quê? Eu posso usar uma lei interpretativa sob o argumento de ser interpretativa, e já foi feito isso no caso da prescrição. No caso da prescrição, foi feita uma lei como se ela fosse interpretativa, mas ela não é interpretativa, não foi considerada interpretativa, para criar novas obrigações jurídicas. Então, há sempre essa zona cinzenta. O que é uma lei interpretativa? Para nós aqui, o que interessa? Lei interpretativa retroage, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Tá? Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado. Depois que o ato foi julgado, e aí vai ser muito importante a gente visualizar isso na questão, nós vamos voltar lá para vocês visualizarem isso. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a lei retroage. Nós vamos ver isso aqui. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como infração. Então, olha só, se eu já julguei e falei que aquilo é uma infração, vamos ver aqui a multa. Se eu já julguei e falei que aquilo é uma multa e não cabe mais recurso, a obrigação acessória, ela virou uma obrigação pecuniária. E essa obrigação pecuniária, então, virou obrigação principal. Entenderam? Ela virou uma obrigação principal. Aí, se ela já virou uma obrigação principal, ela não retroage, a lei não retroage. Agora, se eu ainda estou definindo, se ainda há discussão, então, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como infração. Então, não é mais infração aquilo, ainda não foi julgado, pronto, acabou. Quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento ou não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. Vamos imaginar que daqui a uns anos vem uma lei e fala assim, olha, não precisa mais fazer a declaração de ajuste de renda. Beleza. Agora, então, nós vamos olhar. Você deixou de fazer a declaração por ato fraudulento? Ou você não pagou tributo? Porque se não tiver pago, aí a lei ela vai ter que ser cumprida. Agora, vamos imaginar que eu fui lá, fiz a minha declaração aqui, achei que eu tinha enviado a lei, a declaração, paguei o tributo, agi de boa fé, aí lá na frente fala que não precisa mais fazer a declaração do imposto de renda. Olha, não houve fraude e eu não deixei de pagar tributo. Então, a lei retroage, desde que não tenha ato definitivamente julgado na esfera administrativa. E quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Então, vamos imaginar, a multa era R$1.000 pelo descumprimento. Vem uma nova lei que a multa é R$800. Aplica-se a mim a lei melhor. Isso é a mesma coisa lá no direito penal. Agora, a única coisa que vai diferir aqui, vai diferenciar em relação ao direito penal, é que uma vez que a penalidade se constituiu em obrigação principal, a lei não retroage mais. Lá no direito penal, ela vai retroagir mesmo assim. Ela vai retroagir mesmo assim. É mais ou menos a ideia lá do direito penal, se a gente fosse fazer uma comparação, que lá no direito penal, depois que você cumpriu a pena, né, aí vem e fala assim, você cumpriu a pena de 10 anos de cadeia. Aí vem uma lei e fala que não é 10 anos, é 5 anos. Você já cumpriu a pena, não retroage mais. É mais ou menos essa ideia, tá? Vamos seguir aqui. O referido artigo sinaliza que a retroação poderá ocorrer em duas situações, lei interpretativa e lei mais benéfica. Então, é só uma forma melhor de organizar essas duas ideias. A lei interpretativa, em qualquer caso, é aquela que se limita a explicar o entendimento ofertado a outra norma jurídica, é conhecida por interpretação autêntica, legal ou legislativa. A lei mais benéfica, no âmbito do direito tributário penal, desde que o ato não esteja definitivamente julgado, ou seja, já decidido na órbita administrativa e ou na judicial, conforme a orientação do STJ. Se você não recorreu e já perdeu o prazo para recorrer, então está definitivamente julgado, tá? Agora, se você tiver ajuizada a ação questionando, ela ainda não está definitivamente pronta, né? Ela não está definitiva. Ou seja, enquanto puder discutir judicialmente, vai ainda poder discutir judicialmente. Na análise das alíneas A e B, do inciso 2 do dispositivo ora estudado, parece-nos que houve redundância, pois seus conteúdos são quase idênticos. Na verdade, a linha A e B é mais para poder deixar mais claro o texto legislativo. E aí, por fim, né, é o chamado princípio da benignidade. A linha C, por sua vez, contempla o princípio da benignidade, ou seja, uma lei contemporânea do lançamento elide os efeitos da lei vigente na época do fato gerador, caso aquela estabeleça um percentual de multa inferior ao previsto nessa. Trata-se da lei, a lei melhor retroage para melhor, né? A lei melhor retroage, que a gente já viu também no direito penal. Então, se a gente voltar à questão inicial, a gente vai ver o seguinte, vamos lá. A sociedade empresária foi autuada por descumprimento de uma obrigação acessória, tributária acessória, em relação ao ICMS, prevista na lei estadual, mas recolheu o tributo devido. Impugnou, estava ainda em julgamento, não foi feito coisa julgada, veio uma lei melhor estadual e extinguiu a previsão da obrigação acessória. Vamos analisar as alternativas, então. A lei estadual não é instrumento normativo hábil para extinguir a previsão dessa obrigação tributária. Sim, a lei estadual é instrumento normativo hábil. Por quê? Porque as obrigações acessórias do ICMS são aplicadas pelos estados. Cada estado vai aplicar a sua obrigação acessória cumprindo as exigências
das leis de caráter nacional, as normas gerais, mas ela pode, sim, criar obrigações acessórias complementares. O julgamento administrativo, nesse caso, deverá levar em consideração apenas a legislação tributária vigente na época do fato gerador. O que nós vimos? A lei acessória, ela retroage, né? Porque o lançamento é o lançamento a lei do lançamento é a lei do momento em que o lançamento se fez perfeito. Como há processo administrativo, então o lançamento ainda não se aperfeiçoou. Então, a B é falsa. C, não é possível a extinção dos efeitos da infração a essa obrigação tributária acessória após a lavratura do respectivo auto de infração. Não, porque depois que eu lavro o auto de infração, eu ainda tenho prazo recursal para discutir administrativamente e judicialmente. A superveniência da extinção da previsão dessa obrigação acessória, desde que não tenha havido fraude nem ausência de pagamento de tributo, constitui hipótese de aplicação da legislação tributária ao ato pretérito. Então, esse é o dispositivo legal, né? Esse é o dispositivo legal que está aqui de maneira expressa. A superveniência da extinção da previsão dessa obrigação acessória, desde que não tenha havido fraude, nem ausência de pagamento de tributo, constitui hipótese de aplicação da legislação tributária a ato pretérito. Essa é a alternativa correta. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Nós vamos encerrar essa questão aqui. A gente encerra aqui a análise do exame número 30 da OAB de 2019, o último exame de 2019, a gente encerra aqui com essa questão.